Olá, e aí meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com um novo episódio do Sessão às 6, esse podcast maravilhoso, sejam super bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro. E pessoal, a gente vai finalmente trocar uma ideia sobre a segunda temporada dos Anéis de Poder, a série da Amazon que se passa vários anos antes dos acontecimentos dos filmes do Senhor dos Anéis. Pra quem não sabe, já discutimos a primeira temporada quando lançou lá em 2022, eu vou deixar o link do podcast na descrição pra quem tiver interesse, porque hoje o episódio vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser um papo sem spoilers da história, a gente vai falar só do que foi revelado nos trailers e do que já rolou na temporada passada. Já a segunda parte da nossa conversa, mais pro final, aí sim vale trazer uns pontos com spoilers, beleza? E bem importante lembrar que eu só vi os filmes uma vez, há anos atrás, também nunca li os livros, então tô aqui analisando como alguém que só tá usando essa série como referência apenas. Entendo que a mitologia vai bem mais além, mas hoje a gente também tá aqui pra ver se a série continua com a capacidade de apelar pra grupos além dos fãs, que já conhecem e amam O Senhor dos Anéis. Tá bom? Então, dito isso, bora dar início à primeira parte, sem spoilers, tá bom? Começando, claro, pela sinopse. Bora lá! Com a nova ascensão de Sauron ao poder, após ser desmascarado e expulso por Galadriel, o lendário Lorde das Trevas se dedica à criação do Anel Mestre. Enquanto isso, os diferentes povos da Terra-média se unem para marchar contra o vilão. Bom, os showrunners, responsáveis aqui são a dupla Patrick McKay e J.D. Payne, ou J.D. Payne, E como já foi dito, se passa dentro do universo do Senhor dos Anéis, criado pelo icônico Tolkien, já disponível na Amazon. Beleza, galera, seguinte, como eu mesmo já esperava que fosse acontecer, a série começou a sair e eu já não lembrava de absolutamente nada. Até porque, afinal tinham se passado 2 anos, é compreensível. E lá fui eu reassistir a primeira temporada, igual como eu fiz com House of the Dragon. E foi ótimo, continuo achando excelente o jeito como diferentes histórias são construídas para aos poucos irem se unindo até terminar na criação dos anéis, dos elfos, Foi muito bem construído, foi ótimo de se acompanhar. Teve uma leve barriga aqui e ali, mas no geral ótimos arcos, destacando ótimos personagens, ótimas cenas de ação e com uma história que sabe para onde tá indo. O final da temporada deixa tudo bem desenhado para a chegada dessa segunda. E assim, eu sei que quase todo mundo amou essa segunda temporada e tudo mais, mas eu não vou mentir pra vocês. Acho que a análise de hoje pode não ser o que vocês esperam. Eu achei essa nova temporada um saco, mas eu vou explicar meus pontos com calma, tá? Eu só peço que vocês ouvintes, fãs dessa saga, dessa série, tenham um pouco de paciência comigo, já que tem chance da gente não entrar em acordo muito com o veredito. Mas sobre o rumo da história, o roteiro, parecia que foi feito o inverso de tudo que eu acabei de falar sobre a primeira temporada. Não sei vocês, mas a essa altura já dá pra perceber quais personagens se destacam de alguma forma ao ponto de conseguir chamar a atenção e deixar a narrativa mais interessante. Por exemplo, Galadriel e Arondir, eles já estiveram em umas sequências de ação excelentes, se mostrando guerreiros assim fantásticos. Também tem aquela rainha e o Elendil que também tiveram momentos ótimos no menor. Então me choca bastante ver que durante 8 episódios os protagonistas não só não são eles que se destacaram na primeira temporada, mas também são deixados de lado para surgirem os verdadeiros protagonistas, as pessoas mais desinteressantes que eu já vi. E para não ter erro, eu anotei os seus nomes, tá bom? Para ninguém confundir. Eu tô falando de quem? Isildur, Eu acho que é assim que se pronuncia. E uma menina aleatória que ele conhece, que eu nem achei o nome dela. Tem o Theo, ou Theo, dependendo. Temos o Celebrimbor, temos o Pharazôn e o seu filho, a irmã do Isildur, que eu não sei nem pronunciar o nome dela. A quantidade de personagens desinteressantes, que às vezes nem chegam a ser ruins, mas que simplesmente não tem história suficiente para movimentar todo o destaque que eles ganham aqui, é uma coisa ridícula. Não dá pra acreditar que nós passamos mais tempo com o Celebrimbor do que com a Galadriel.
Ah, Lucas, mas o Celebrimbor é o grande responsável por criar os anéis. Ele é um cara muito importante. Eu entendo isso. E pra ser justo, nos últimos episódios eu passei a entender e respeitar mais a sua participação nessa temporada. Mas na grande maior parte do tempo, a impressão que dava era que o roteiro preferia abrir mão de todas as cenas de ação super legais que poderíamos ter tido se a Galadriel continuasse como protagonista, mas sabendo disso, ainda assim acabou escolhendo o arco super lento que acabou se estendendo bem mais do que devia, na minha opinião. Com poucas sequências, dava tranquilo pra resumir tudo o que aconteceu com esse cara. Então, esse foi o maior ponto assim que me impediu de me divertir assistindo essa temporada. Uma outra questão que me pegou demais é que, falando bem superficialmente para não dar spoiler, mas uma parte do plot aqui é que enquanto alguns personagens já sabem quem é o Sauron e que ele de fato voltou, outros já não sabem. E para a história poder avançar, na maior parte do tempo, isso só é possível se houver uma baita falta de comunicação. Então o público desde o início sabe tudo o que está acontecendo, enquanto alguns personagens não sabem. E ver a história andar puramente porque os elfos não conversam entre si foi meio frustrante assim pra mim. Às vezes me perguntava se não chegava a ser forçado mesmo. Tô falando isso porque, na minha opinião, eu acho que se uma série depende tanto de falta de comunicação entre os personagens para uma história poder acontecer, é uma história mal escrita. Claro que não é uma regra, mas aparenta ser o caso aqui dessa segunda temporada. E mais uma vez vou ser justo e dizer que os últimos episódios foram bem melhores. A conclusão da temporada é 1000 vezes mais interessante do que o seu começo e meio. Mas aí é que tá. Pensa comigo, se nós esperamos 2 anos pra chegar essa nova temporada, pra toda semana sair um episódio com uma duração de 1 hora mais ou menos, pra só no 7º eu finalmente sentir que a série tá começando, quando o total de episódios são 8, é porque tem alguma coisa errada, realmente. Mas a boa notícia é que, saindo um pouco do roteiro, indo mais pra questão das performances e dos visuais, por exemplo, tudo continua a mesma coisa, né? Um elenco maravilhoso, com boas performances, e os visuais, a caracterização dessa mitologia, desse mundo fantasioso, continua muito realístico. É nítido que a Amazon ainda está disposta a gastar uma grana surreal para continuar essa série, e a gente agradece porque dá para ver, você percebe isso. Continua sendo o tipo de entretenimento que quanto maior a tela que você está assistindo, melhor, mais colorido vai ser, mais detalhes dos visuais você percebe, e realmente é bem bacana. Sobre os personagens, eu queria deixar pra falar só na parte com spoilers, tá bom? Já, que a gente entra com mais calma sobre os detalhes de cada um. Como falei antes, assim como na primeira temporada, essa teve um total de 8 episódios, variando entre 1 hora e 2 minutos e 1 hora e 16. Bastante tempo aí, é um tempo justo. A previsão é que a Amazon produza um total de 5 temporadas para conseguir adaptar justamente o período da Segunda Era da Terra-média, pelo que eu entendi. Ou seja, a próxima temporada, no caso que será a terceira, já foi confirmada. Como essa agora levou uns 2 anos para ser feita, tudo dá a entender que teríamos que esperar até, 2026 para uma continuação dessas histórias, o que é bastante tempo. Mas o lado bom é que vários outros projetos do universo do Senhor dos Anéis já está em desenvolvimento. Tem um filme animado que, se eu não me engano, está previsto para chegar aos cinemas em dezembro desse ano ainda. Em 2026 teremos mais filmes, então é um ótimo sinal para aquele fã que não quer ficar só dependendo da série para ter novidades da saga. No fim das contas, esses novos capítulos de Senhor dos Anéis foram bem inferiores aos da primeira temporada. Cada episódio foi difícil de se assistir, com alguns momentos aqui e ali que ajudavam, mas parecia que eu tava esperando a série se encontrar, parecia que eu tava esperando a história avançar o suficiente para as coisas começarem de fato a acontecer, e quando finalmente aconteceu, no caso no episódio 7, parecia que a temporada tava começando ali para mim, o que é uma pena. Vi muitos fãs da série ou da mitologia em si, né, que adoraram essa temporada, inclusive dizendo que era 1000 vezes melhor que a anterior.
E a ideia realmente é essa, né? Que com o tempo a qualidade da história vá deixando as pessoas cada vez mais engajadas e que o que vem depois consiga ser melhor do que o que veio antes. E se essa é a opinião, se esse é o caso de quem tá ouvindo o episódio hoje, isso é ótimo. Infelizmente não foi o meu caso, mas o final da temporada promete mais ação no futuro, uma guerra mais intensa, disputa por poder, pelos anéis. Então eu rezo para que as coisas consigam ser mais satisfatórias do que acabaram sendo dessa vez. Queria ter trazido notícias melhores aqui pro podcast, mas é o que temos pra hoje. Não acredito que essa temporada faça nenhum favor àqueles que não são fãs, ou seja, novos públicos. Eu não consigo imaginar essa temporada fazendo o público aumentar absurdamente, tornando várias novas pessoas interessadas. Mas talvez não precise, se está sendo renovada, então talvez o número de fãs que acompanha já seja suficiente. Mas beleza, tá tudo muito bom, tudo ótimo. Agora bora ao que interessa, né? Assim eu encerro a primeira parte do episódio de hoje. Aos que vão parar por aqui, espero que tenham gostado, não sei, né? Já segue lá no Instagram, @sessãoas6, para quando novos episódios forem lançados. Mas se você terminou a série, bora trocar uma ideia, começando agora a segunda parte com spoilers. Bora lá! Certo, acho que a melhor maneira de começar é seguindo com os personagens e os seus arcos. Sobre o grande Sauron, né, aqui é bem mais irritante do que ameaçador, o que foi uma escolha muito inesperada. Normalmente a gente espera que vilões eles sejam mais intimidadores, né, mais assustadores e tudo mais. Mas a abordagem não foi essa aqui, o que eu achei interessante. Porque quando você entende que a arte dele é realmente manipular e fazer os outros fazerem o trabalho sujo, começa a fazer mais sentido. Mas admito que ele tava enchendo meu saco essa temporada, se passando por alguém que não é, se caracterizando pra enganar os elfos. E o fato que todo mundo já sabia, Galadriel, o Elrond, aquele rei dos elfos também. Inclusive o público, às vezes dava aquela sensação de você sentir que tá só esperando o personagem X, no caso o Celebrimbor, né? Finalmente perceber aquilo que você assistindo já sabe, tá ligado? Mas por falar nisso, vamos tirar um momento pra falar dele, né? O próprio Celebrimbor. Espero estar pronunciando certo. Gente, coitado. Como sofreu, coitado. Talvez a pessoa que mais tenha sofrido essa temporada. Não só foi manipulado o tempo inteiro, mas quando percebeu o que estava rolando, foi julgado, desacreditado, cortou o próprio dedo e no fim das contas teve uma morte horrorosa, torturado. Então assim, nossa, coitado de verdade. Apesar de ainda assim eu achar que passamos um tempo excessivo com esse personagem, ao ponto de deixar tudo mais monótono e mais difícil de se acompanhar, eu admito que nos episódios finais, quando ele percebe que o Anatar é o Sauron, o desenrolar foi bem interessante de se ver. E aproveitando essa oportunidade para falar dos anéis também. Eu sei que nos filmes já é revelado que um monte de gente tem os anéis, né? Os elfos, os homens, os anões e, no caso, os filmes são histórias que ainda vão acontecer, né? No caso, histórias mais no futuro. Na minha opinião, falando como alguém que sabe muito pouco dessa mitologia, mas ainda quer se divertir com a série, a ideia de você fazer um monte de anéis ao mesmo tempo, quando você acabou de apresentar para as pessoas os anéis dos elfos, pra mim é um erro, porque você perde a oportunidade de apresentar com calma o que torna cada anel especial. Porque os anéis dos elfos são diferentes dos anões, que são diferentes dos anéis dos homens, né? A única coisa que eu sei é que o dos elfos são anéis sem influência de Sauron, porque nunca foram tocados por ele. Já todos os outros foram. Mas a ideia de passar tanto tempo ouvindo alguém dizer, no caso várias pessoas, comentando que os anéis são especiais, que podem mudar o curso da guerra, que isso e aquilo, que são importantes, mas nunca chegar a mostrar na prática o que raios eles fazem, pra mim é um absurdo. Como é que não tem um elfo pra dizer, olha, esse anel faz isso, isso e isso, aquele ali tem a capacidade disso e daquilo, ou então, todos fazem a mesma coisa, que é isso. E isso é uma coisa que nem os próprios filmes exploraram muito, né, que eu saiba, me corrijam se eu estiver errado. É que eu ficava sentindo que quanto mais anéis eram feitos, menos chance estávamos tendo de explorar aqueles que já foram feitos. Que é o caso dos anéis dos elfos. Foram feitos na primeira temporada, né? 2 anos atrás.
e ainda não sabemos nada. O máximo foi o anel da Galadriel curando aquele soldado ferido. Isso foi interessante, mas nada mais depois disso. Então isso foi triste também. Agora nós assim terminamos a temporada com tantos anéis que talvez seja tarde demais para estabelecer qualquer tipo de regra ou pelo menos orientação. Mas enfim, acontece, né? Bora seguir aqui com o Elrond, que 2 anos atrás nós o vimos como um elfo muito nobre, né? Diplomático, amigo ali da Galadriel. Mas aqui ele parece outra pessoa. Mas o que me irritou nele foi que nos primeiros 3 episódios, ou seja, por mais de 3 horas, ele ficava só na mesma tecla, sempre a mesma coisa. Ah, mas o Sauron tocou nos anéis, eles estão corrompidos, e todas as outras pessoas. Tá não, meu querido, ninguém viu ele tocar nesses anéis não, pode ficar relaxado, tá? Mas ele sempre falava, mas tá corrompido sim, tem que jogar fora e não sei o que. A gente ter passado tanto tempo nisso foi tão chato, velho. Parecia que os roteiristas não sabiam dar uma narrativa melhor pra ele ali no começo, porque aquilo durou tanto. O que foi uma pena, o personagem na primeira temporada foi um querido, e aqui me perdeu um pouco, confesso. Mas o visual dele tá massa, tá? Eu vi um comentário uma vez dizendo que quem deu a ideia dele ter cabelo cacheado merece um aumento e um abraço. E eu concordo. Ficou um fofo, de verdade. Agora um trio. Arandir, Theo, ou Tel, né? E o Isildur. 8 horas de conteúdo e ninguém sabe o que fazer com esses personagens. Mataram a pobre da coitada da mãe do Theo, que era o par romântico do Arandir, e fiquei morrendo de pena, eu adorava eles dois juntos, mas além do luto e desejo por vingança, não parece ter muito mais que ele tenha a agregar nessa temporada. Mal tem cenas de ação, até esses próprios sentimentos mesmo de luto e desejo por vingança são muito superficiais. Isso tudo devia ser um crime. Na primeira temporada, ele tem uma sequência incrível. Ele foi o maior destaque, na minha opinião, um dos maiores destaques das cenas de ação, com uma sequência incrível, usando umas correntes presas aos seus pés, com uma câmera lenta massa. Mas aqui, acho que teve 2, e nem foram tudo isso. O cara merece muito mais. Adoro o personagem e o ator, ele vem pro Brasil toda vez para divulgar o retorno da série. Parece ser um amor de pessoa. Agora que terminou a temporada junto com a Galadriel e companhia, eu espero que isso signifique mais destaque, melhores histórias e mais cenas de ação, né? Eu espero. Já o Theo, eu acho ele um saco desde a primeira temporada. O clássico adolescente que acha que fazendo algo errado tá sendo super diferentão e radical, quando na verdade, se ele não tivesse guardado aquela chave dos orcs, né? Aquele negócio preto que parecia um cabo de uma espada, talvez a mãe dele ainda estivesse viva, né? A realidade talvez seja essa. Mas a cereja do bolo é que na temporada passada a Galadriel, não sei porquê, simplesmente deu a espada dela pro cara, né, pra o Theo, e ele não fez nada a temporada inteira, e quando fez foi sequestrado. Então assim, um desastre, né? E pra completar, nós temos a revelação que o Isildur tá vivo, mas o que a gente não sabia é que ele voltou dos mortos pra ser outro sem ter absolutamente nada pra fazer. Encontrou uma mulher aleatória no meio da estrada, deram uns beijos ali no final, então assim, ele conseguiu uma namorada, parabéns. E foi isso, sabe? Infelizmente, mais 2 pesos mortos na história, pelo menos por hora, né? Com certeza alguém aí, algum ouvinte, não sei, deve estar, Lucas, mas nos livros eles são importantes, ainda vão fazer isso, mas eu não acho que isso justifique a ausência deles agora, nessa temporada. Só porque uma hora eles vão ser importantes no futuro, eu não acho que isso justifique eles serem muito apagados agora. Um bom roteiro não tem só uma hora exata para deixar as coisas interessantes. Ele não precisa fazer a gente esperar, né? E eu senti um pouco de falta disso aqui. Por fim... Ei, mano, de verdade, eu acho que eu nunca reclamei tanto em um podcast, tá? Fazia um tempo aí. Mas enfim, por fim, eu acho válido trazer a narrativa do gigante feiticeiro que a gente descobre que é o Gandalf e a sua jornada com a Elenor e a Pop, né? Eu vi muita gente reclamando desses personagens e tal. Vamos lá. Desde o início dessa série, a gente percebia que era uma história que estava indo muito no seu tempo. No caso, o arco deles 3 e aquela comunidade Harfoot, né? Pés peludos, se eu não me engano. Acho que a tradução é essa.
Então assim, era um arco que nunca tinha pressa alguma de que um dia as coisas pudessem tomar um rumo mais interessante. Aí no final da primeira temporada, eles saem em uma jornada pro Gandalf descobrir a sua identidade e não sei o que, e ir atrás das estrelas. Continuava sendo um arco muito misterioso. E eu acho que era por isso que desde o início eu via muito potencial ali. Aqui, a história termina de um jeito tão pobre, tão insatisfatório, que é triste. Só pra reforçar, eu gosto deles três, eu gosto da dinâmica, acho que dá uma mais leve pra série, mais sessão da tarde, mas no sentido que funciona pra mim, os atores são bons e realmente parecia que a gente tava caminhando pra algum lugar, mas tem umas coisas, quando a gente termina a série, a gente percebe que tem umas coisas que você olha e pensa, olha, eu mereço mais, tá certo? Levou 2 temporadas pra no fim das contas o cara descobrir o próprio nome e encontrar um cajado. Ah, mas eu tô tendo um sonho sobre um cajado. Aí você pensa, nossa, legal. Vamos ver aonde que isso vai dar, já que a gente não tem muita escolha, né, também. Vamos ver. Aí no final só faz pegar um cajado do chão, como quem diz, ah, é esse aqui. Achei. E eu acho que ele nem fala nada, eu acho que ele só pega e vai embora, tipo, do nada. Foi a coisa mais anticlimática que eu já vi em uma série esse ano, juro pra vocês. E você fazer eles três passarem por tudo isso, todas as perseguições, os perrengues, fome, sede, pra no final as meninas falarem, ah, agora ele tem que seguir o resto da jornada sozinho. Poxa, mano, pra que acompanhar o cara então, se for deixar ele na metade da jornada? Claramente o próximo passo do personagem é ser treinado pra controlar a potência dos próprios poderes e no futuro enfrentar o Sauron. Eu, inocente, jurava que seria ainda nessa temporada, quem sabe uma batalha épica no episódio final, mas não, 8 episódios para descobrir o próprio nome e achar um cajado que tava no chão. No geral, eu gostava desse trio e eu fico com pena, porque claramente desde o início, esse tem sido sem dúvidas o arco mais injustiçado de toda a série. Nem os próprios roteiristas se deram o trabalho de deixar essa narrativa mais próxima das outras, com os outros personagens. E isso é um saco, não ajuda ninguém, nem os atores, nem o público assistindo. Então, não sei como vão fazer quanto a isso, de verdade. Eu não tenho ideia, só esperando pra ver mesmo. Mas agora eu queria fazer uma rápida menção honrosa aqui para o casal maravilhoso Durin e Disa. É um show de carisma que mistura performance dos atores com cabelo e maquiagem, figurino, o sotaque deles. É a coisa mais fofa, nunca me canso de ouvir eles falando. Eu acho que de todos os anões, na verdade, é aquele casal que tem que ficar junto pra sempre. Só espero que eles se envolvam mais com essa treta do Sauron, que é o que os outros personagens estão fazendo, porque deram a entender que o pepino da vez ali pra eles, no caso pra próxima temporada, vai ser a disputa pelo trono, agora que o rei faleceu, que aparentemente o Durin tem outro irmão. Isso é interessante, mas eu espero que a gente não fique só nisso. Eu acho que todos os personagens são mais interessantes quando eles estão juntos. Por isso que a construção da primeira temporada me atraiu bem mais e foi muito mais satisfatória pra mim. Bom, eu já deixei bem claro as minhas impressões aqui dessa segunda temporada, mas eu queria saber de vocês aí que já viram até o final. É de fato melhor que a primeira? A Galadriel sendo deixada de lado, sendo deixada de escanteio, foi uma boa escolha? Acham que isso afetou a quantidade de ação da temporada ou não? Bora trocar uma ideia? No Instagram nós estamos como @sessãoas6, no TikTok @podsessãoas6 e também estamos no YouTube, só pesquisar podcast Sessão às 6 mesmo. Deixa um comentário, curte esse episódio, se puder compartilha com outros fãs de Senhor dos Anéis que queiram trocar uma ideia também, mas que não me odeiem, né? Por gentileza, eu agradeceria, porque isso ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas, tá bom? E assim, meus amigos, nós vamos chegando ao final do episódio. Eu espero me encontrar com vocês daqui a 15 dias para conversar sobre Coringa 2. Nunca vi um filme tão odiado, tão rápido na minha vida. Bora ter uma conversa sobre isso, vai ser no mínimo interessante. Mas até lá, vou ficando por aqui. Muito obrigado aos que escutaram até o final. Um beijo enorme e até mais.